lá, são 8h44. Olha, temos aqui também a informação de que novas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia apontam para a avaliação em casa para as pessoas, principalmente que sofrem de hipertensão arterial, da chamada pressão alta. Nós pedimos aqui ao Dr. Aldis Feitosa, cardiologista e coordenador da Associação Brasileira de Cardiologistas. Doutor Feitosa, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos, né, que nos ouvem e assistem pelo portal do Nova Brasil. Essa diretriz ela é muito importante. Essa diretriz é muito importante, né, porque avalia a pressão no consultório e chama a atenção da gente observar como ela que se comporta fora do consultório, porque muitas vezes o paciente fica ansioso, nervoso e a pressão se eleva muito na frente do médico. Então é fundamental a gente avaliar a pressão do nosso paciente quando ele está fora do consultório, no ambiente de casa, do trabalho, durante o seu dia a dia. Pois é, doutor Feitosa, mas às vezes também fora do consultório a pressão da gente aumenta. Aqui, quando a chefe me dá bronca, minha pressão aumenta. Quando o meu time perde, minha pressão aumenta. Então vai por aí afora. Exatamente, Heródoto. Por isso que a gente tem que avaliar o tempo todo a sua pressão, não apenas no consultório. O consultório é um tempo muito pequeno que você passa com o seu cardiologista. Então a gente tem que entender o comportamento da sua pressão durante as 24 horas. Inclusive dormindo, por exemplo. A gente mede a pressão do paciente quando ele está dormindo, quando ele está nas atividades como trabalhando aí na rádio. E também em casa, em seu repouso. A gente precisa controlar a pressão de maneira ampla e geral. O maior tempo que a pressão estiver controlada, melhor para o paciente. Agora, doutor Feitosa, sempre perguntas de leigo. Aqueles aparelhinhos funcionam, não funcionam, são confiáveis, não são confiáveis? Tudo quanto é lugar a gente vê aquele aparelhinho para vender, uns vêm da China, outros vêm do Vietnã, enfim. A pressão lá é igual aqui ou não? Exato. Os equipamentos é para serem iguais, são validados. Então, o que é que eu sugiro? Que a gente adquira os equipamentos, de preferência o de braço, segunda opção, o de punho, mas adquira em farmácias, onde você procura aqueles seriam do Inmetro. Evitar em feira livre, em locais que você não tem segurança da qualidade do equipamento. Então, procurar em farmácias equipamentos com selo do Inmetro. Isso é fundamental. E são muito confiáveis esses equipamentos e são fundamentais para o acompanhamento da hipertensão. O que a gente deve evitar são aqueles relógios, anéis que estão colocando como maneiras mais modernas de atuar de medir a pressão arterial. Né? Eu acredito muito que no futuro vai ser com relógio, com anel, que vai se medir a pressão arterial. Mas, por enquanto, não utilizar esses equipamentos como relógio ou anel para medir a pressão arterial. E sim o equipamento que vende na farmácia com o selo do Inmetro, de braço ou de punho. E reforço, de preferência o de braço. Doutor Feitosa, realmente a gente vê até para vender esses tais relógios, e uma, vamos dizer, chamadas da publicidade, do marketing, é essa. Aí você fica sabendo a sua pressão arterial a qualquer instante. Então, exato, mas não tem confiança. A gente vai ver, não estão validados. São equipamentos que não medem a pressão de maneira confiável. Por enquanto, o relógio é para medir a hora. Né? Então, assim, eu observo isso muito no meu Instagram, né? Chegando relógios, equipamentos para medir a pressão arterial. Não é confiável, tá? Não é confiável. A gente tem que utilizar equipamentos digitais, aqueles que vendem na farmácia. E observar sempre que ele seja validado, calibrado, que tem aquele selo do Inmetro. Tendo o selo do Inmetro, a gente fica tranquilo que é um equipamento de qualidade. Doutor Feitosa, a gente como leigo fica assim, bom, a nossa pressão arterial é 12/8, 12/9, etc, etc. Quando é que a gente começa a ficar preocupado? Quando começa a distanciar de quais esses números? Esses valores são importantes porque eles são diferentes, tanto no consultório como em casa. Tá? Então, assim, no consultório, a partir de 14/9 é hipertensão. A gente não considera hipertensão quando ela está abaixo de 14/9, isso quer dizer 13/8. No nosso equipamento, a gente mede em milímetros de mercúrio, então é 135/83. Mas arredondando, como a população leiga mais faz, que é arredondando, então vejam, a partir de 14/9, a pressão está alta. Ela seria normal abaixo de 14/9. Então, 13/8 para baixo seria normal a pressão no consultório. Já em casa, a pressão é um pouco mais baixa, até por causa desse ambiente de estresse que o consultório ocasiona em alguns pacientes, que a gente chama de avental branco, devido a essa bata, esse estetoscópio que a gente utiliza, termina acontecendo isso.
Então, em casa, a pressão alterada é a partir de 13/8. Então, para ela estar normal em casa, deveria estar 12/7 ou menos, tá? Então, o 12/8 ela estaria alterada em casa. Não é porque o 12 tá bom, que é a pressão máxima, mas o 8 já estaria elevado. Ela deve ficar embaixo do 8. Então, em casa, abaixo de 13/8. Compreendo. Agora, doutor Aldes, e as pessoas que tomam aqueles medicamentos contínuos para controlar a pressão? Exatamente. Esses são os pacientes mais importantes que tem que ter a pressão controlada em casa. Se a pessoa não é hipertensa, ela deve medir pelo menos uma vez ao ano a pressão no consultório, no seu médico. Né? A gente diz que a partir dos 3 anos de idade, né, os pediatras já devem medir a pressão arterial dos seus pacientes. Então, medir pelo menos uma vez ao ano. Mas, quem toma medicação antihipertensiva, que usa medicação de maneira crônica, deve medir a pressão em casa, de maneira regular. Eu oriento meus pacientes, pelo menos uma vez ao mês, ele meça a pressão dele. De maneira sistemática, né? Mede pela manhã, antes da medicação, antes do café da manhã, de bexiga vazia. Então, ele vai medir a pressão arterial várias vezes, não uma medida isolada. Pelo menos 3 vezes pela manhã, 3 vezes à noite. E nesse conjunto, a pressão deveria ficar abaixo do 13/8. Isso é muito importante. Se essa pressão começa a se elevar, ele deve procurar o seu cardiologista. E até eu reforço, né? Nem tanto cardiologista, porque a gente não vai ter cardiologista para tratar hipertensão no Brasil nem no mundo. Então, hipertensão é tratada pelo clínico, pelo ginecologista, pelos médicos da saúde da família. Em alguns casos mais selecionados ou mais graves, será encaminhado para o cardiologista. Mas todos os médicos do Brasil, a princípio, deveriam tratar hipertensão, porque 30%, né, 1/3 da população adulta do Brasil e do mundo é hipertensa. Então, não vamos ter cardiologista para tratar e medicar todos os hipertensos do Brasil. Doutor Feitosa, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço. Doutor Aldes Feitosa é cardiologista e coordenador da Associação Brasileira de Cardiologistas. 1/3 da população do mundo. 1/3 da população brasileira é hipertensa. Foi, entre outras coisas interessantes que ele falou aqui pra gente, para chamar a nossa atenção aí, né? Então, temos que ficar de olho realmente.